Eu sou Denise, enfermeira do Hospital Maria Alice, já há um tempinho, mais de uma década já, por aqui andando por aí, por esses setores, né? Recentemente, assumi a coordenação da controle de infecção hospitalar e, como a Ariel falou, a gente vem passando por um período de um número expressivo de casos de infecção e a gente vem hoje conversar um pouquinho, né, sobre algumas medidas que a gente pode evitar, né, que esses números aumentem cada vez mais e a gente sabe que o maior cuidado da assistência é da enfermagem, né? Então, vamos conversar um pouquinho com vocês. Então, vai falar um pouquinho de prevenção da infecção. Ficou um pouco ruim o slide, não sei porquê, mas infecção de primária de corrente sanguínea e cuidados de catéter venoso central, né? E o que é infecção primária de corrente sanguínea? É uma infecção causada por micro-organismos. Deixa eu ver. Gente, tá todo mundo visualizando a tela de Denise? Parece que está vendo só a imagem. Tá todo mundo vendo a tela de Denise, não é Denise em si, é a aula. Tá todo mundo vendo a aula. Não, tá vendo a aula não, tô vendo seu... Denise é bonita, mas a gente quer ver a aula. É melhor mesmo, porque eu assusto. Que história. Essas olheiras de anos. Retomar para a apresentação. Ah, agora foi. Agora foi. Agora sim. Apareceu. Falando, né, então, infecção primária de corrente sanguínea é causada por micro-organismo na corrente sanguínea, sem outro foco infeccioso, né? Como, por exemplo, uma criança que entra com pneumonia e ao longo da sua internação apresenta sinais clínicos que nos levam a uma infecção primária de corrente sanguínea, ou seja, é uma infecção em outro foco, né, que não é aquele da corrente sanguínea, né? E a gente pode ser diagnosticada através de sinais clínicos e laboratorial, através da hemocultura, que é o nosso padrão ouro para diagnóstico de infecção, né? Segundo a Anvisa, 60% dessas bactérias, elas são causadas por algum dispositivo, né? E a infecção, ela aumenta o tempo de internação, aumenta os custos que a gente vai ter com esse paciente, né? E a gente sabe que as boas práticas, elas reduzem, né, essas infecções, né? Vou passar aqui essa parte, porque para não demorar muito, vou para as coisas mais interessantes, né? As principais vias de acesso, as que a gente tem aqui, eu coloquei principalmente as que a gente tem, que é o nosso catéter venoso central, né, o nosso duplo lume, o PIC, né, que a gente usa muito na UTI NEO, o catéter umbilical também, que a gente usa na UTI NEO, e o catéter periférico, que é usado em todo o hospital, né, que é o mais usado realmente. E o catéter totalmente implantável, que eu, do tempo que eu estou aqui, eu vi, acho que uns 2 pacientes só, que vieram de fora, né, que eram pacientes oncológicos e que tinham um catéter totalmente implantável. E o intraósseo, né? Lembrando que o intraósseo ele é usado numa emergência, né? Então, quando a criança tem acesso e numa emergência, um profissional habilitado vai pegar uma via intraóssea, mas que não deve ser utilizado por dias, né? Por horas, né? Então, assim, é bom a gente frisar isso, porque há casos que a criança fica aí dias com intraósseo, né? Ninguém... A eterno, vem com SAMU e o CC não vai funcionar. E aí, esses cuidados que são importantes, né? Primeiro de tudo, em tudo que a gente vai fazer, é a higiene das mãos. Sempre a gente vai falar, até o povo da CCH só fala disso, higiene das mãos, mas a gente sabe que é a principal medida para se evitar a infecção, né? Então, a inserção não é a gente que faz, lógico, é o cirúrgico, coloquei aqui só por tipo de conhecimento, né? Mas ela deve ser feita com um ambiente estéreo, com EPIs adequados, feita a antisepsia com clorexidina alcoólica. Hoje, no nosso centro cirúrgico, existe um checklist que é utilizado na aplicação tanto da cirurgia segura, como também na inserção de catéter central, né? Foi uma coisa que o núcleo de segurança do paciente instituiu, né? Então,
são barreiras que a gente coloca para evitar erros, né? E o principal, que eu acho que é o cuidar da manutenção, que é o que é o nosso dia a dia, né? Então, esse catéter, ele tem todos os dias ser avaliado tanto pelo enfermeiro como pelo técnico de enfermagem, quando vai passar a visita, observar se esse catéter tem algum sinal flogístico, se está hipermeado, se tem secreção, olhar o curativo do acesso, se precisa trocar, porque tudo isso são medidas que evitam, e muito, a infecção hospitalar associada a catéter, né? E sempre que você for manipular esse catéter, primeira é a higiene das mãos, não tem para onde correr, a higiene das mãos antes de nem que, não, vou só olhar aqui se o acesso higienizar as mãos, não tem outra medida a não ser a higiene das mãos. E todas as vezes que você for alguma medicação, manipular esse catéter, sempre você vai fazer a limpeza dos conectores com álcool a 70, né? Vai friccionar ali pelo menos 5 vezes, naquela a literatura recomenda, e esperar por 30 segundos para que aquele álcool, né, seque, para você poder infundir alguma medicação, alguma outra coisa, né? E depois que você fizer, você administrar a medicação, você vai fazer um fluxo com soro fisiológico para evitar que esse catéter fique obstruído, porque às vezes as pessoas esquecem, né? Faz a medicação e falar a nossa linguagem, não lava o acesso, né? E aí causa obstrução no acesso, e aí a gente pode levar danos a essa criança, né? Que vai para o CC e precisa fazer outro catéter, e a gente sabe que não tem uma história de catéter para contar, né? De uma criança que foi para o CC, que veio com pneumotórax, o catéter foi para o lugar errado, enfim. Então, a gente tem que minimizar, né, os danos. E as coberturas, né? A gente aqui tem o curativo transparente estéreo, o nosso famoso Tegaderm, que a orientação é trocar a cada 7 dias. Mas, Denise, eu vou trocar só com 7 dias? Não. Eu vou avaliar, né, se tem sujidade, se está solto o curativo, e aí eu vou efetuar a troca. Não porque botou 7 dias e a gente vai deixar lá 7 dias, como eu falei, é uma avaliação diária. Todos os dias você vai passar e você vai fazer a sua avaliação. Se é necessário trocar, não. Quando essa criança vai para o centro cirúrgico que coloca o catéter, ela vem com um curativo com gás, né? A gente, principalmente da UTI, a gente gostava de deixar por mais de 24 horas, porque a gente via que quando a gente fazia a troca desse curativo antes, apresentava sangramento, às vezes a gente colocava o Tegaderm ficava sujo, e a gente deixava por mais tempo. Só que na literatura não tem nada que diga que isso é correto. Eu procurei em alguns sites, alguns POPs, e ninguém realmente não faz isso, né? Então, assim, não é uma coisa certa, né? Porque a literatura, ela não dá respaldo, né, que a gente faça isso por mais tempo. Então, certo é curativo com gás trocar a cada 24 horas e o curativo transparente estéreo trocar a cada 7 dias, se não for necessário trocar antes, né? Uma coisa importante é que toda vez que essa criança for tomar banho, proteger, porque quando você molha, além de soltar, também você está propiciando ali um meio de cultura de bactéria. A bactéria adora meios úmidos, né, para se proliferar. Então, toda vida que a criança for tomar banho, tentar proteger o máximo, né, para evitar que venha a soltar esse curativo ou até algum acidente mesmo da criança enroscar em alguma coisa e, enfim, perder o catéter. Então, como eu falei antes, a inspeção é diária, né? Você vai sempre olhar, ver se tem algum, está vermelho, está hipermeado, se a criança refere dor no local e se tem secreção. Se você identificar esses sinais, você vai e comunica o médico para ele que possa solicitar sua substituição ou ver outra medida, né? As responsabilidades da equipe, né? O médico é responsável por prescrever esse acesso, né, e a inserção, né, do catéter central. E o enfermeiro, que são, no caso aqui na nossa ANEL, nós temos os enfermeiros que são habilitados para passar o PIC, e alguns o catéter umbilical, né? E o catéter periférico, todo mundo é hábil, né, para funcionar, né? Então, e toda a equipe ela tem que ser responsável pela higiene, observar esse catéter,
os curativos, né, e fazer aquele fluxo que eu falei, que é tão importante para não destruir os catetes. E aqui eu aproveitei e coloquei a periodicidade das trocas de alguns artigos que estão relacionados, né, a esses catetes, né? Eu coloquei cateter central, que ele não há indicação, não tem na literatura, tem que trocar a cada 15, não. Trocar, como eu falei, quando existe algum sinal de infecção, aí sim deve ser efetuada a sua troca, né? Cateter periférico também, muitas pessoas perguntam se tem prazo. Algumas literaturas dizem que é 96 horas, né? Mas como a gente trabalha com pediatria, e só quem trabalha sabe quanto é difícil funcionar. Tem criança que é horrível, assim, de funcionar. Então, você não vai, a cada 96 dias, estar trocando acesso, sendo que aquele acesso é prévio, não apresenta sinal de fledite, de infecção, então não tem necessidade de trocar. Como eu falei, é você avaliar diariamente, né, se esse acesso é prévio ou não, né? Cateter totalmente implantado, também que não há indicação de troca, né, pré-programada. Cateter, que é muito importante para quem trabalha com NEO, a recomendação é manter ele de 7 a 14 dias, né? Então, depois de 14 dias ele ser retirado, e isso quando ele é venoso, quando ele é arterial, 5 dias, né? E aqui os curativos, né? Como eu já falei, a troca com gás a cada 24 horas, o filme transparente estéreo, no máximo 7 dias. E o curativo de pique também segue a mesma rotina. Aí eu aproveitei e coloquei, né, como a Sociedade Cateter tem todo o sistema, aí eu aproveitei para colocar alguns outros dispositivos, por exemplo, equipo de NPT, a gente tem que trocar cada bolsa que a gente coloca a nutrição parenteral, a mesma forma dos equipos para os hemocomponentes, né? Aí, aqui fora, não sei, mas na UTI se usa muito, né? Tem a butalina, a mivinona e a fantericina, que às vezes as pessoas têm dúvida. Então, os equipes que você utiliza para administrar essas medicações, eles têm que ser descartados a cada uso, né? Porque às vezes ocorre muita dúvida, né? As drogas vasoativas também, que são muito comuns nas UTIs, a cada 24 horas você tem que trocar os equipes. Equipe de infusão lipídica a cada 12 horas. O Propofol, que é uma coisa que muita gente não sabe, a gente até usa na UTI. A 6 a 12 horas, mas o recomendado é 12 horas. Então, a criança está fazendo uso de Propofol, você não vai preparar aquela infusão para 24 horas como as outras sedações. Não, a cada 12 horas você tem que trocar, porque a estabilidade do Propofol é de 12 horas, né? Equipe que a gente não faz aqui, polifix, torneirinha e extensores. Você vai trocar junto com o sistema de infusão, né? Microfixo, a cada 72 horas, equipes para medicação e para hidratação venosa, né? Aqui é só os indicadores que a gente usa, porque muitas vezes as pessoas perguntam, como é que vocês sabem que tem tanta infecção aqui? Então, a gente faz um monitoramento através de indicadores, né? A gente usa o de cateter venoso central, que a gente pega o cateter venoso central, faz um apanhado, né, do paciente dia, e divide pelo número de casos de infecções confirmados por laboratório, por hemocultura, né? E a gente também usa a taxa de utilização do cateter venoso central como um indicador, né? Então, assim, a gente chega à conclusão que para evitar essa infecção é a nossa responsabilidade, é a observação diária, é você ter todos os cuidados, né, com o catéter, ver a viabilidade desse catéter todos os dias, e isso reduz muito, né, as infecções primárias de corrente sanguínea, né? Técnicas assépticas, como você vai manusear esse catéter, e isso que a gente está fazendo aqui, sempre está conversando, porque sempre tem novidades, né? Eu sempre falo isso, a enfermagem é uma ciência, enquanto a gente está aqui trabalhando, tem um monte de gente pensando, né, e estudando para a gente melhorar o nosso processo de trabalho, né. Aí, aproveitando, chegaria, como é que eu... não, minimizo, né, já lembrei. Minimizo. Não, você vai lá na apresentação, escolhe outra que você quer Aqui. apresentar. Isso, apresentar outra coisa. Compartilhar. Deixa eu ver como é que tá. Agora pode aí como é que tá. Aí você volta para ela.
Aí aqui para ficar a tela cheia, como é que eu faço? Lá em cima. Vai lá na apresentação. Aqui. Essa? Vai nela. Essa. Apresentação. Pronto. Aí, continuando, a gente, como eu falei, que a hemocultura é padrão ouro para a gente identificar essas infecções, né? Eu aproveitei para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a coleta da hemocultura. Por quê? No mês de junho, 60%, por incrível que pareça, das hemoculturas, as amostras foram contaminadas, né? E tudo leva a crer que foi na coleta, né? Então, eu sei que aqui fora, quem faz a coleta é o laboratório, né? Nas UTI, geralmente é o enfermeiro. Mas, assim, nada impede que vocês estejam aqui fora, às vezes criança difícil de acesso, e às vezes a gente da enfermagem acaba indo ajudar, né? Às vezes com dó da criança, então é bom saber, né? E o pessoal das UTIs, né? Então, assim, a hemocultura, ela tem, como eu falei, o objetivo dela é detectar os micro-organismos no sangue, né? E fazer diagnóstico dessas infecções, tanto bacterianas como fúngicas, né? E através dela é que vai se direcionar o tratamento, né? O uso de antibióticos, porque no resultado da hemocultura, todo o resultado, quando dá qualquer micro-organismo, né, o meio, ele já dá os antibióticos que são sensíveis àquele micro-organismo e os que são resistentes. E isso ajuda o médico a conduzir o tratamento da criança, né? Então, Denis, quando é que é indicado para que a gente possa coletar uma urocultura? Geralmente, crianças, né, que apresentam febre sem causa aparente, né? Suspeita de sepsis, crianças imunossuprimidas, né? Porque a gente sabe que elas são muito suscetíveis à infecção. E principalmente quando a gente tem suspeita de infecção do catéter, quando a gente observa esses sinais que eu falei, né? Logísticos, então, antes da gente retirar o catéter, o indicado é que a gente coleta a hemocultura, né? Para a gente poder parear. Quais são os materiais necessários, né? Na literatura não diz que a coleta de hemocultura é para ser estéril, não, fala que é para ser de forma asséptica. Mas aqui na nossa UTI a coleta a gente faz de forma estéril. E até acho que é melhor, porque quando a gente está com luvas estéreis, a gente tem um cuidado melhor. A gente, né, já postou de luva estéril, a gente tem aquele cuidado de não contaminar. E isso melhora, né, principalmente nas coletas. Como eu falei, agora em junho a gente tem 60% das coletas com contaminação, que com certeza foi no ato da coleta. Então, eu indico, assim, juntamente com o laboratório que construiu o POP, a gente orienta que se faça o uso de luvas estéreis. Por quê? Porque você vai chegar à criança, você vai abrir a luva estéril, a luva, o papel da luva já vai ser seu campo, né? Então, você vai abrir, vai pegar 3 seringas, vai abrir ali também de forma estéril, vai levar um flaconetezinho de soro para fazer o flush, vai levar gaze, né? Embebida com álcool a 70, quando você vai coletar do catéter, e com clorexidina alcoólica, quando você vai coletar periférica, né? Então, você já abre ali naquele seu campo, né? Então, você vai coletar do catéter, você se paramenta, né? Eu sempre acho válido que você vá com uma outra pessoa, que faz a coleta, é o enfermeiro, que o técnico vá acompanhando para ajudar até para evitar essa contaminação, porque às vezes você precisa de alguma coisa, ele está ali. Mas tudo que você precisa está no campo. Então, você se paramenta com a luva, né? O ideal de avental, né? Até que a gente está com problema de avental agora, sem, né? Mas o ideal é que esteja com avental, com touca, todo paramentado, né? E aí você vai usar 3 seringas. Por que 3 seringas, Genise? Porque a primeira seringa, você vai pegar o catéter, né? Vai fazer a asepsia lá no conectorzinho do catéter. Primeiro você vai parar tudo que a criança está infundindo. Você já desligou, vai clampear o catéter, né? Vai desconectar, vai fazer a asepsia, né? No conectorzinho do catéter. E aí você vai pegar uma seringa, vai aspirar dessa primeira seringa 1 ml de sangue, né?
E essa primeira coleta você vai desprezar. Você não vai colocar no frasco de hemocultura, não vai inocular, senão essa primeira você vai desprezar. Vai pegar uma segunda seringa, geralmente de 5, né? A segunda seringa você vai aspirar de 1 a 3 ml, né? E vai deixar em um cantinho. Terminou de aspirar, vai pegar a sua terceira seringa, aí você vai estar com o técnico do seu lado, vai pedir que ele abra o soro, vai aspirar o sorinho para fazer o flushzinho, para lavar o catéter, né, para não destruir. Então, terminou, limpa de novo, conectou, abre o clampzinho, conecta lá no equipe, né? E aí você vai pegar aquela sua seringa, deixa eu passar aqui, e vai limpar o frasco da hemocultura, esse aqui, né, que vocês estão vendo aí. Ele tem uma tampazinha, você vai tirar essa tampazinha, vai também fazer a sepsia com álcool 70, né, antes de você inocular o sangue, e você vai inocular de 1 a 3 ml, né? Crianças pequenas, como por exemplo, Neo, 1 ml, crianças maiores, 3 ml. Adultos, geralmente a gente faz 5 ml, mas como a gente trabalha com criança de 1 a 3 ml, né? E aí você vai ter, até coloquei aqui no slides, você vai ter todo o cuidado para não contaminar essa amostra. Primeiro, você não vai tocar nesse local onde você vai inocular esse sangue, né? Não vai reutilizar agulhas. Se você fizer a punção periférica, que aí você vai seguir a mesma ordem, a única diferença é porque você vai ter que escolher uma veia, né? Vai fazer antisepsia na pele, né? Com clorexidina alcoólica, mas vai seguir a mesma lógica quando é no catéter, né? E aí, às vezes, a gente tem pessoas que faz a coleta com seringa, né? Outras fazem com escalpo, mas a grande maioria faz com seringa, que é até mais rápido. Então, essa seringa, essa agulha que você usou para fazer a punção, você não vai inocular no frasco, porque senão você vai contaminar essa amostra. Então, quando você retirou, e não precisa tirar 1 ml como no catéter, né? No catéter é porque está infundindo outras coisas, a gente tira esse 1 ml para desprezar. No caso da periférica, não, você vai aspirar ali 1 ml a 3 ml, quando você retirar, você vai fazer a mesma coisa, abrir o frasco da hemocultura, fazer a asepsia do frasco. Aí, aquela agulha que você funcionou, você não vai ejetar com ela, você vai tirar essa agulha, vai trocar por outra agulha, e aí sim que você vai inocular o sangue. Porque quando você tira da pele, que você inocula, o risco de contaminação é muito grande, porque a nossa pele é cheia de micro-organismos, né? Essa flora, né? Então, para que a gente evite, né? Porque quantas crianças esse mês ficaram sem ter resultado de hemocultura, porque, como eu falei, ela norteia o tratamento, né? É através dela que o médico vai ver se aquele antibiótico é sensível ou se é resistente. E ficaram, né, sendo tratadas no escuro, infelizmente, né? Por causa dessas contaminações que houve, foram muitas, né? E aí, quando você termina de fazer essa coleta, aí você vai fazer a identificação dessa amostra, que é muito importante. Muita gente não dá muito importância a isso, mas ela é muito importante, porque quando chegar no laboratório, que vai ser processado, ela precisa estar bem identificada, até para que o profissional do laboratório saiba quem é a criança e não ocorra erro, né? Erros de resultados, né? Então, o que vai ter nessa identificação? O nome da criança, o número do atendimento, a FIA, né? O material colhido, né, que é sangue, mas assim nem é necessário, a ordem da coleta, porque quando a gente faz coleta de hemocultura, geralmente a gente solicita que seja 2 amostras, uma do catéter e outra periférica, né? Então você vai colocar a ordem, qual foi a sua primeira amostra, se foi do catéter, se foi periférica, né? E colocar a data e a hora dessa coleta. Isso é importante quando o laboratório vai processar. E aí, para transportar, você vai enviar essa amostra imediatamente para o laboratório. De forma alguma, você vai botar... Não, vou botar ali na geladeira, depois eu levo para o laboratório. De forma nenhuma, porque você vai estar, de uma certa forma, modificando, né, essa amostra. Então, não armazene, não refrigerar, não colocar em geladeira. E uma coisa importante, manter o frasco sempre em posição vertical, porque quando vocês podem ver o frasco, ele tem um meio, né, que quando você coleta, né, o sangue
vai para que ele precisa ficar nesse meio, para ficar bem acondicionado até ser processado na microbiologia, tá certo? E aí, assim, para evitar, né, erros, como eu falei, de coleta, identificar bem essa amostra, né, treinar a equipe, né, uma coisa que a gente está tentando fazer hoje, né, e fazer essa coleta o mais precoce possível, né? O ideal é que seja feito antes que essa criança tome pelo menos a primeira dose do antibiótico, porque às vezes a primeira dose do antibiótico mascara o resultado. Então, indicada que seja antes, bem antes até da criança começar a tomar. Mas aqui que a gente sabe que muitas crianças já vêm com, às vezes, tomando antibiótico de outro serviço, ou quando chega a primeira coisa que é feita é o antibiótico, então, o mais precocemente possível, a gente deve fazer essa coleta. Eu só quero ver aqui no... Aí, aproveitando, né, como eu falei, a gente também vai falar hoje um pouquinho... Lembre das crianças de 94 quilos. Vixe. Clínica cirúrgica, acho que é Tati que tá falando. Maria Lenildo pergunta, o curativo do dreno, qual o período de troca? Primeira troca a cada 24 horas, quando ele faz, né, a punção, e depois 48 horas. Certo. Agora, para... Chega que eu me enrolei aqui de novo. Para apresentar... Já está lá no que eu quero. Já? Já. Agora é só para apresentar. Você vai lá e vem aqui. Peraí. Entendi. Pronto. Aí, dando continuidade, a gente vai falar também um pouquinho da infecção do trato urinário associada à catete urinário, né? E os cuidados com esses catetes, né? Também a gente tem nesses últimos tempos, a gente tem notado que o número de infecção tem crescido, né? De crianças com dispositivos, né? Então, a gente vai tentar falar aqui um pouquinho para que a gente possa evitar, né? Então, assim, o cateterismo vesical, né? Todo mundo sabe que é uma prática frequente, né? Nas clínicas. Ele é feito através da introdução de uma sonda, né? Através da uretra, que vai até a bexiga, com a finalidade de escoar essa urina, né? E ele é feito em vários diferentes casos, incontinência urinária, para coletar a amostra, a gente sabe que a gente vai coletar a urocultura, o ideal é que a gente colete pela sonda, né? E alguns exames e algumas outras patologias, que eu não vou me ater aqui, né? Aí aqui eu coloquei algumas indicações, né? Paciente que tem possibilidade de emissão espontânea, pacientes que estão estáveis hemodinamicamente, né? Principalmente os pacientes em UTI. E a gente precisa ter esse controle hídrico rígido, né? Tudo que entra e o que sai do paciente, pacientes também portadores de alguma doença renal, também precisa desse controle hídrico, então, às vezes a utilização do catéter é necessário, né? No pós-operatório, algumas cirurgias urológicas e uma outra coisa também importante são os pacientes de sexo feminino com alguma lesão por pressão. Porque a gente sabe que a mulher, principalmente quando está acamada, é complicado, às vezes está usando fralda, então quando faz xixi, mela tudo, então a recuperação dessa lesão por pressão é mais comprometida. Então, também a indicação do uso desse catéter. Né? E aí a gente tem dois tipos de cateterismo vesical, que é o cateterismo vesical, que a gente chama intermitente, que é o de alívio, né? E o de demora, né? Esse primeiro a gente sabe que a urina ela é drenada ali naquele momento, né? A gente faz o cateterismo para que a urina ela seja drenada por um intervalo de tempo pequeno, né? E após essa urina ser drenada, a gente retira esse catéter, né? E o de demora ele fica, né? Por longos dias, né? Até que o paciente ele consiga realmente a sua função urinária volta ao normal, por causa dos pacientes em UTI, que às vezes estão sedados, pacientes com alguma patologia urológica, né? E a gente tem dois tipos de catéter. Temos a sonda Foley, que é o que a gente usa no cateterismo vesical de demora.
a gente tem no mercado a numeração de 6 até 26 frentes, né? Aqui, como é criança, no máximo a gente usa até 12. Eu não me recordo de ter usado uma sonda maior do que 12 em uma criança, vesical demora, né? E o cateterismo de alívio, a gente usa a sonda de Nelaton, né? Que o tamanho o calibre é variado de 8 a 30 frentes. Também não me recordo de ter usado mais do que 12 aqui. Mas a gente usou 4, né? 4, 6 é o mais 7, 6, 8, 10, né? São os que a gente usa mais. Então, assim, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Primeiro, quando a gente pega esses materiais, é olhar a validade. Porque a gente tem a mania de ir no automático, pega, mas é olhar a validade. Porque a gente sabe que muitas vezes fica guardado um bom tempo. Principalmente se usa pouco. Isso, olhar a validade, olhar a embalagem, né, se essa embalagem está íntegra, né? Para que a gente possa utilizar aquele catéter. Porque até isso é um meio, né, dessa criança ter uma infecção, né? E aí, quando a gente vai fazer o procedimento, a gente tem que garantir a privacidade desse paciente. Nas UTIs tem, na UTI PED, né, tem as cortinas que a gente fecha quando a gente faz qualquer procedimento. Nas enfermarias, o ideal que tem os biomas, né, para não expor o paciente. Né? E aí, a primeira coisa que a gente vai olhar é a higiene íntima desses pacientes, que a gente sabe, principalmente meninos da fase de 8, 9 anos, geralmente gostam muito de tomar banho e às vezes a higiene é precária. Então, eu aconselho que você olhe e veja se está bem higienizado. Por quê? Porque você vai fazer uma higienização antes de você fazer realmente a antisepsia, né? Você vai fazer a higienização. Pode ser feito com um sabonete neutro ou com uma clorexidina degermante. Você tira aquela limpeza, faz aquela limpeza, né? Tira aquele grosso, como se diz, e aí depois você vai partir realmente para o cateterismo, né? E aí, uma das coisas que a gente tem que avaliar é se existe trauma uretral, a necessidade também de tricotomia em pacientes, crianças de 12, 13 anos, que a gente já sabe daquela fase de, né, nascer os pelos, então avaliar se é necessário, né, fazer essa tricotomia. E vou passar aqui. E todo o procedimento, a gente sabe, como eu falei, tudo. Inicia o procedimento, a primeira coisa que eu vou fazer é higienizar as mãos, né? Isso eu vou bater nessa tecla. Primeiro, higienizar as mãos. E aqui é mais ou menos o material que a gente precisa para fazer esse cateterismo. A gente vai precisar de uma cuba, uma pinça que a gente não tem, geralmente a gente usa a luva. O ideal é que a gente tivesse aqui bandejas prontas de cateterismo, mas a gente não tem. Então, a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Aqui é o que é para ser, né? Clorexidina alcosa, pelo amor de Deus, né? Que mucosa a gente não usa para clorexidina alcoólica, é aquosa, né? Uma bandejazinha, a sonda Foley, né? O coletor, gás, um flaconete de ABD e, se tiver, um campo fenestrado, que a gente, infelizmente, não tem aqui. Então, quando a gente separa esse material, fiz aquela higiene prévia, né, se precisou, higienizei minhas mãos, aí eu vou agora partir para o cateterismo, vou pegar todo esse material, eu aconselho sempre ir com outra pessoa, não tem que às vezes a gente vai só devido a demanda ser bem grande, às vezes a gente não tem como contar com o técnico, então a gente tem que abrir todo o material antes e se virar sozinho, mas se você tem, né, uma pessoa para lhe auxiliar, é melhor, né? Então, você abre todo o material, né? Todo aquele material que eu falei, sonda, gás, o coletor, e na cubazinha já coloca ali a clorexidina aquosa que você vai usar, e aí você vai se paramentar, você vai usar a luva estéreo, né? Luva estéreo, pelo amor de Deus, nunca luva de procedimento. Luva estéreo, o procedimento tem que ser totalmente estéreo, o cateterismo vesical. Então, você se paramentou com a luva estéreo, aí você vai fazer a limpeza, né? Então, assim, várias literaturas, algumas falam de fazer a coisa que eles falam de fora para dentro, outras falam de dentro para fora, que é do meato até a região perineal, outras falam da região perineal até o meato. Então, assim, não existe um consenso na literatura. Aqui, geralmente, eu particularmente, e a que eu mais vi nas literaturas, a antisepsia que a gente faz, diz que a gente chama de fora para dentro.
que é da região perineal até o meato. Então, você vem com a luva estéreo, com a sua gase embebida na clorexidina alcosa e vai fazendo uma limpeza, sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Isso tanto em meninas como em meninos. Aqui a gente está falando em meninas, né? Sempre de cima para baixo, porque se você for de baixo para cima, você vai estar levando contaminação da região ali anal até em cima. Então, sempre de cima para baixo. Né? Aí você faz a limpeza, primeiro você faz a região perianal, vai entrando grandes lábios, pequenos lábios, até o meato, sempre fazendo fricção pelo menos 3 vezes, com a gase de um lado, 3 vezes do outro, e grandes lábios, pequenos lábios, até o meato, que é onde a gente vai inserir a sonda. Né? As meninas, existe uma dificuldade, que é a questão da gente visualizar o meato. Por quê? Quando é um adulto, não, é mais fácil, mas criança é mais difícil, realmente, principalmente criança pequena. Então, a dica que eu dou, primeiro você localize a vagina. Você localizando a vagina, o meato vai estar sempre acima da vagina, então não tem perigo de você errar. Outra coisa, sempre explicar para a mãe o que você vai fazer, porque muitas mães falam, meu Deus, vai enfiar isso na minha filha, né? Já tem aquela coisa. Vai romper o rim, vai não sei o quê, elas não têm a noção de que a gente não vai colocar a sonda na vagina, isso não é apto, mas elas ficam assustadas, então é bom sempre explicar, né, o que você vai fazer. E aí, depois que você fez essa limpeza, né, aí você vai desprezar essa luva, pelo amor de Deus, você não vai pegar essa mesma luva que você fez a limpeza, pegar a sonda e introduzir, não, você vai desprezar a sonda, a luva, né, vai calçar outra luva outra luva estéreo, e aí você vai, nas meninas, você vai pegar o anestésico local, né, a nossa famosa lidocaína, e vai lubrificar essa sonda, né, até que ela fique bem lubrificada, que você possa introduzir, ela possa deslizar no meato e não venha causar nenhum trauma. Geralmente, eu aconselhava você, já antes de você introduzir, conectar o coletor na própria sonda, né? Já com o sistema todo pronto e você já introduzir, né? A literatura recomenda isso. Mas aqui a gente tem um problema. As nossas sondas, elas têm um fio guia. E tem uma que é difícil, não sei se alguém já passou, que o fio guia é o fio guia. Quando você introduz, que você vai tirar, quase você não consegue. É uma marca de sonda que até que eu já reclamei com a farmácia. Então, quem não quiser conectar o coletor, deixa para coletar depois, mas deixa a sonda ali na cubazinha que você já tem, né, com a clorexidina, para que você possa visualizar, quando você introduzir, que a urina esteja saindo, até você conseguir tirar o fio guia e depois, aí assim você conectar o seu coletor. Né? Uma coisa que é importante é, se você tiver alguma resistência, quando você vai introduzir, você não forçar, né? Porque você não sabe se é uma malformação dessa criança, se tem alguma coisa. Então, teve alguma coisa diferente, aconselho a chamar o médico, comunicar, né, que não está conseguindo. Isso já aconteceu algumas vezes, até na UTI. Lembro de uma criança que eu fui passar uma sonda, não consegui, então chamei o médico, comuniquei, e aí eu preferi passar primeiro uma sondazinha de alívio, né, bem antes, com uma espessura menor, para ver se eu conseguir introduzir, para tentar depois passar a sonda vesical de demora. Né? E aí eu lembro que eu consegui passar essa sonda de alívio, depois passei a de demora, e aí parece que abriu o canal, não sei, e aí eu consegui. Então, assim, não forçar, né? De jeito nenhum, porque você pode causar um trauma na uretra da criança. Né? Trouxeram uma questão aqui, certo? Mas aí, às vezes não tem luva, eu vou gastar muitos pacotes de luva estéreo para fazer. Não importa, o importante é que você faça o correto. E a criança acaba ficando mais tempo mais internada. Tempo, vai gastar muito mais. Um parzinho de luva que você gasta mais, olha quanto você não vai gastar com a criança, com antibiótico, com outras coisas. E uma internação clínica é custo para o hospital. É custo para o hospital. Então, é ideal que você gaste. É o certo, não importa se a instituição diz que não tem, bom, de um jeito tem que arranjar. A gente vai brigar com a farmácia. Mas que é certo, é certo. É verdade. Então, depois que você fizer isso, até coloquei uma imagem aqui, né, da introdução, realmente, mulher é mais complicado de fazer, então você vai, né, pegar seus 2 dedinhos, abrir bem o canal, introduzir a sonda, né, depois que você introduzir, que fica a urina
né, tá refluindo, aí você vai, então, insuflar o balão. Existem muitas dúvidas com relação a esse balão. Quanto é que eu vou introduzir de ABD nesse balão? Eu sempre recomendo olhar o que tem na sonda. A própria sonda, ela recomenda quantos ml de ABD você vai insuflar. Mas estudos recentes dizem que em criança, o ideal, principalmente crianças de até 7, 8 anos, você não, dependendo do tamanho da criança, porque criança com 8 anos, que, pelo amor de Deus, é 3 vezes maior do que eu, né? Que você insufle até 5 ml de ABD, mas isso não é um consenso, né? Mas alguns estudos já apontam para isso. Mas o mais indicado é você olhar o que a sonda está lá especificando, se é 2 ml, 3 ml, então cada uma tem, e também varia do fabricante, né? Depois, se você fizer isso, aí você vai tracionar levemente a sonda e vai fixar, né? As meninas, geralmente, a gente fixa na região interna da coxa, né? Aí, os meninos é a mesma coisa, só que os meninos é bem mais fácil de passar, né? Então, você vai fazer também a asepsia, né? Você vai segurar a base do pênis com uma mão, com luvas estéreis, né? Vai fazer a asepsia sempre de cima para baixo do pênis, né? Fazendo movimento de cima para baixo, até a região inguinal, né? Até limpar bem. Primeiro você vai limpar bem o meato urinário e vai descendo, descendo pelo pênis até a região inguinal da criança, né? Aí a gente não tem, mas até uma forma de ver com a central do material. Se a gente pudesse confeccionar campos fenestrados, né? Porque evitaria muito de você fazer a limpeza e, principalmente o menino, que você vai ter que precisar trocar de luva e vai ter que colocar o E tem meninos de 94 quilos. Tem, que são homens, né? Então, o que eu recomendo? Nesses Eu casos, acho pega que é uma gazezinha e bota assim para colocar o pênis em cima da gase para que ele não fique contaminado novamente, né? Já que a gente tem campo fenestral, a gente tem que trabalhar com o que tem. Geralmente eu fazia isso, botava uma gazezinha ali, colocava o pênis em cima, até que eu pudesse trocar as luvas e pudesse fazer a introdução da sonda. Aí no menino é diferente. Por quê? Porque no menino você vai introduzir o anestésico no meato, né? No ureter da criança. Eu geralmente usava uma seringa de porque a gente também tem uma falta enorme de seringa aqui de bico, né? E ideal é que a seringa tenha bico para você poder introduzir. Aí você introduz, preenche, para que a sonda consiga deslizar, né? Na uretra do menino, né? E como eu falei, né? Caso que tenha resistência a alguma coisa, você deve, eu aconselho comunicar sempre ao médico, né? Porque às vezes essa criança tem alguma malformação, alguma coisa, ou fazer como eu disse, né? Você tentar passar uma sonda de um calibre menor, né? Para não causar trauma, né? E a fixação é bem interessante. Geralmente a gente vê sonda do menino fixado na coxa, né? Mas a própria literatura recomenda que a gente fixe na região suprapúbica, porque evita da criança mexer e tracionar. E a coxa mexe em relação... E a coxa, ela mexe mais. A menina nem tanto que não tem esse problema, mas os meninos também. Então, é uma forma de você fixar essa sonda de uma forma que não vai causar trauma nenhum para essa criança, né? Aí o cateterismo de alívio, né, que a gente também faz na instituição e muito. Segue o mesmo passo a passo do cateterismo de demora. A asepsia é a mesma, da mesma forma, sempre, como eu falei, né, da região perianal das meninas até o meato, né, da mesma forma, vou trocar a luva, vai trocar a luva também, você não vai fazer a asepsia e depois, com a mesma luva, introduzir o cateter. E é importante isso porque as nossas uroculturas é para ser coletada via sonda, né? Então, quando você usa a mesma luva, vai introduzir a sonda, você já contaminou a sonda. Então, o risco dessa urocultura vir com alguma coisa que não é da criança ou contaminada é alto. Então, o ideal é que você faça a troca dessa luva. Eu estou frisando bem isso porque eu já tive muitos relatos de passagem de cateterismo que as pessoas usavam a mesma luva e a gente está tendo muita contaminação até das uroculturas. Então, por isso que eu estou frisando bem. Né? Então, uma dúvida que mandaram aqui é, não pode fazer
A primeira asepsia, no cateterismo de alívio com luva de procedimento? Não. Então, gente, cateterismo de alívio das duas luvas estéreis. As duas têm que ser estéreis. A não ser que você estiver falando daquela higiene antes, né? Que, como eu falei, que às vezes a gente precisa fazer uma higiene antes, porque às vezes está muito sujo, tem menino que fica aqueles megazinho vai lavar, vai esfregar, vai sair, você faz com a clorexidina. Agora com a clorexidina. Eu vou com a luva estéril. Sempre com a luva estéril. Então, o objetivo do cateterismo de alívio é, como eu falei, esvaziar a bexiga naquele momento, né? Você não vai deixar a sonda. Então, você introduz a sonda, da mesma forma que eu falei do cateterismo vesical de memória, o mesmo passo a passo, fazer a antisepsia, trocar as luvas, introduzir a sonda, deixar a urina drenar, quando a sua bexiga esvaziou, aí você retira essa sonda, você não vai deixar lá, você vai remover a sonda suavemente para não causar traumas. Do mesmo jeito, nos meninos, né? A mesma coisa, a antisepsia com clorexidina, trocou as luvas, vou lubrificar também a uretra com a lidocaína, né? Como eu falei, introduzir para que essa sonda deslize melhor, até porque o canal uretral do homem, ele é maior do que o da mulher, né? Mais extenso, então precisa dessa anestesia até para não machucar, para não causar traumas, né? E aí promoveu o esvaziamento dessa bexiga, terminou, retirou a sonda, né? E aí existem algumas contraindicações, né, para o cateterismo vesical de demora. Caso de prostite, uretrite, algumas estenose uretral, né, suspeita de ruptura da uretra, né, e algumas, por incrível que pareça, algumas pessoas têm alergia aos anestésicos locais e ao látex, né, então ela é totalmente contraindicada. O enfermeiro ele tem que avaliar e ficar atento a qualquer sinal de lesão da uretra, né? E também, quando você observa algum edema, algum sangramento, conselho que eu dou, observou, imediatamente solicita a avaliação do médico, né? Para que ele possa avaliar se realmente é necessário manter aquela sonda ali ou não, e avaliar a clínica da criança, né? E aí, a prevenção da infecção urinária, né? Com relação ao catéter, né? Então, alguns pacientes, quando eles apresentam febre, desconforto, dor suprapúbica, espasticidade, alguns outros sintomas de infecção, hipotensão arterial, geralmente, quando eles apresentam esse quadro clínico, é porque eles estão com alguma infecção relacionada. Primeiro, o médico vai descartar as outros focos de infecção, mas a grande maioria das vezes está associado à infecção do trato urinário, né? Olhar a característica dessa urina, né? Cor, às vezes está turva, o odor desagradável, né? Também evidencia a infecção do trato urinário, né? E o tratamento, né? Ele é à base de antibiótico, né, como eu falei, às vezes é importantíssimo, né, a urocultura, porque a urocultura também, ela consegue dizer o micro-organismo e aqui que esse micro-organismo ele é resistente e é sensível. Então, isso norteia o médico no tratamento, né. A remoção, né, desse catéter, quando você vê que tem alguma infecção, como eu falei, às vezes é demasiado, às vezes no local da inserção tem uma secreção, a característica da urina, então você conversa com o médico para que seja retirado imediatamente esse catéter, né? E se for necessário, o médico não tem, tem que ele tem que estar sondado, não pode ficar sem um catéter, aí o recomendado é você substituir esse catéter imediatamente, né? Então a gente chega à conclusão, né, que através de protocolos, através da nossa avaliação, da nossa atenção, isso evita e muito, né, as infecções relacionadas ao trato urinário, né? Então, nós, enquanto profissionais, tanto enfermeiro como técnico, a gente sabe que somos os profissionais que passamos 24 horas com o paciente, somos aqueles que estamos ali realmente perto do paciente. Então, às vezes, a nossa visão ajuda até a direcionar para o médico, porque às vezes o médico nem está
suspeitando de uma infecção do trato urinário. Às vezes a gente, só na nossa observação e na nossa avaliação, a gente consegue direcionar o médico e, né, dizer que aquela criança está apresentando algum sinal, alguma de infecção do trato urinário. Então, essas são as referências, né? Sei que foi longo, muita coisa, né? Mas, assim, queria agradecer a Arielle pelo convite, né? Sei que é muita informação, tentei ser bem resumida, porque se eu fosse falar aqui do protocolo todinho, a gente ia passar uma tarde todinha só com o protocolo, e eu acho que aqui a gente tem que focar no que a gente usa no dia a dia, né, o que é o nosso manuseio, os cuidados, né, e qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição, né, agora, à frente da CCH, então vocês podem perguntar, podem ir até lá, qualquer coisa, né, e agradecer mesmo, né, e estamos aí. Gente, vocês têm alguma dúvida para eu abrir aqui no chat? Que eu fui falando ao longo da apresentação. Deixa eu colocar aqui. Minha cara está aparecendo. Tá. Kaline, pode escrever no chat, Kaline, sua dúvida. Já respondeu esse curativo, né? Gente, eu gostaria de agradecer a professora Denise por ter vindo, por disponibilizar esse tempo, para a gente ter esse momento de revisão, de atualização, de tirar dúvidas. Ela está na frente da CCH, então nós conseguimos. É bom que Denise está à frente da CCH, porque é uma pessoa que esteve em vários setores do hospital, esteve na assistência, né? É uma pessoa muito próxima, que se mantém próxima da equipe assistencial, e a gente precisa disso frente ao controle de infecção. Esse momento de aprendizado, ele não se encerra aqui, vocês vão ficar com essa aula gravada lá no YouTube do Maria Alice, certo? Fiquem atentos às próximas aulas, vamos ter a próxima aula ainda esse mês, com Juliana, sobre cuidados com drenos, são muitas coisas, muitos cuidados, e vai ter a parte prática também, então não vamos perder. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. O pessoal está parabenizando, colocaram ali para mim high quality, alta qualidade na aula de Denise. Obrigada, gente. Eu vou encerrar a apresentação e vocês ficam de olho nas próximas orientações lá no nosso Grupo Moral de Educação, tá bom? Um beijo a todos. Tchau, tchau. Cadê, Bia, para parar a gravação? Estou aqui, já posso encerrar? Acho que é.